E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento hoje, dia 15 de dezembro. Um dia aí de correção para índice, um dia de alta para dolinha. Depois de batermos topo histórico, tivemos um processo corretivo. Então, hoje aí ó, aprofundamos um pouquinho além o cenário do topo histórico do que já tínhamos violado ontem, mas entrou aí um processo corretivo, realização. Hoje tivemos vencimento de opções, então teve aí uma realização dos players, pensando aqui, opa, peraí, ó, no Ibov, voltamos para a média móvel de 20, então um ponto aqui importante, possivelmente na segunda-feira a gente vai ter um desenrolar desses preços. Vamos dar uma olhada aqui no índice futuro, nas oportunidades que nós vimos hoje. Hoje aí deu trade comprador, deu trade vendedor estopado, deu trade vendedor depois aí que entregou toda essa realização do mercado. Observar aqui a movimentação de hoje, o que nós vimos, começando pelo like. Então já deixa o like aqui no vídeo, deixa aí para nós, para fortalecer o canal e ajuda bastante. Então pessoal, começando o nosso dia, temos aqui, deixa eu colocar no 15 minutos, olhando o cenário do dia anterior, nós temos uma lateralização. Então o dia de ontem aqui foi basicamente uma lateralização e eu fiz uma marcação aqui da região de Fab Four, justamente que era uma região de um caixote menor. O meu Fab Four está aqui ó, no final do dia, mas eu tinha marcado também esse outro caixote. Então a minha decisão para abertura aqui do dia foi o que? Eu posso abrir nessa região, que eu vou ter vencido essa região até então de resistência, né? Aqui ó, resistência novamente no final do pregão de ontem, essa região. Se eu abrir acima, sinal o quê? Que eu venci essa resistência, então tenho a possibilidade de continuação do movimento. E eu tenho alvo até a máxima do dia anterior, justamente pelo fato de que, abrindo dentro do pregão do dia anterior, nós temos 90% de chance de testar ou máxima ou mínima do dia anterior. Com essa estatística, que era uma região legal para continuar o movimento. Então, abertura do preço acima, vencemos a resistência. Eu baixo o meu time frame para ver a ação dos players nessa região. Então, vindo aqui para o cenário do 1 minuto, eu tenho um acionamento de uma top tail takeout. Foi meu primeiro ponto de compra aqui do dia. Preço estica aqui na ponta da compra, né? Em 2 minutos nós temos aqui uma confirmação de barra. Eu acabei protegendo cedo demais no meu 0 a 0 aqui, o preço voltou, só me tirou. E eu comprei novamente nesse cenário de VBS, porque continuou o sentimento. Acabei sendo aqui um pouco precipitado em proteger esse trade muito rápido. E aí continuamos com o alvo onde? Na máxima do dia anterior, né? Essa região aqui de máxima do dia anterior. Temos um cenário de VBS anulando essa barra 7. Depois fiz uma adição de posição na anulação dessa top tail takeout aqui, uma delay de top tail takeout, deixando essa BT torpedo bonitinha, essa barrinha 12 aqui para vir justamente nessa região buscar regiões de máxima. Testamos região de máxima, pullback na 8, continuidade do movimento. E aí eu estava monitorando alguns alvos. Primeiro, esse aqui, intraday, que é um alvo bem pequeno, um alvo curto, não conseguiu chegar lá. Eu também estava monitorando alvos mais macro do dia anterior, que era justamente referente a essa região aqui, ó, de V, rompida no pregão de hoje, dando continuidade para cima, até onde nós podemos parar, né? Então contei sobre isso aqui, essas projeções em A e em V, nos stories de ontem no Instagram. Então se você não me segue no Insta, já vai lá, que eu explico bastante esse tipo de conteúdo. Então, espelhando esse V aqui para cima com a ferramenta de projeção de Fibo, temos as possibilidades de alvo. Então, alvo micro, alvo macro traçado, ó, eram minhas regiões aqui de parcial, esses 61%. Lembrando que eu uso também essa região, né, para fazer uma saída parcial. Eu estava posicionado aqui para fazer a saída, preço não conseguiu chegar lá. Nós temos um cenário aqui ó, de uma barra vermelha maior, onde aprofunda o movimento. E aí eu quero reação de compradores. A reação de compradores fica ruim, porque aqui eu já tenho bastante pavio, né? Eu até tento a reação de compradores, mas a barra que viola e aciona essa RBTO, que eu tenho um cenário sim de RBTO ativa, ela já deixa bastante rejeição. Então vendedores voltaram a atuar. Eu tenho também um cenário aqui de Martin Bear sem a continuidade dos compradores. Então aqui daria para se antecipar, se a pessoa comprou pela RBTO, esperou, né, esse movimento, já daria para fazer a zeragem da posição quando vê que o preço não anda. Pelo menos você consegue se proteger de uma operação, né, perdedor duro. E aí o preço já vira ao contrário. Aqui foi onde eu fiz uma venda, justamente analisando o que? O cenário em estado amplo,
Aqui, ó, média de 200 longe da média móvel de 20. Já tinha violado a mínima do dia anterior, tinha tentado apresentar a continuidade do movimento, não consegui, vendedores vieram, vendedores continuaram a mostrar. Justamente comecei aqui a virar o meu sentimento, preço passando para baixo da média móvel de 20, já alternando as médias, inclinando ela para baixo. Fiz a venda aqui nessa região, nessa barrinha 31 aqui foi minha venda. Preço tenta desenrolar, calça nas médias, tenta aqui, ó, deixar uma top inteira, não é acionada. Tenta deixar essa barra verde, também não foi aqui, ó, foi acionada, mas não deu continuidade. Então aqui o ideal seria o quê? Pegar uma confirmação de movimento. Tenta vir no 37, também não vem. Vem pegar liquidez aqui na máxima anterior, estava protegido ainda aqui em cima desse movimento. E aí quando a gente realmente viola esse fundo, essa barra 41 aqui, ela induziu muita venda, né? Então ela ficou bonita, ela ficou ancorada na 20, fechou para baixo da 8, um cenário que eu gosto bastante de fazer essas vendas. Alguns pontos negativos que nós tínhamos nessa região. Primeiro de tudo, eu também estava monitorando esse movimento aqui, ó, de Fibogap. Esse Fibogap aqui justamente para monitorar até onde iria esse movimento vendedor. Então, com as retrações aqui de Fibo, dessa máxima para essa mínima, olha lá, estava monitorando essas regiões aqui para possíveis alvos desse movimento vendedor. Outro ponto que nós estávamos monitorando era a média de 20 dos 5 minutos. Preço já tinha entrado aqui, ó, com uma barra grande, não tinha conseguido produzir continuidade. Tentou mais uma vez, não produziu. Tentou mais uma vez, também não conseguiu. Olha só a média móvel de 20 aqui empurrando ainda o preço para cima. Então a venda acabou sendo frustrada por esses fatores. Eu já tinha aproximado, eu tinha feito a venda, fiz uma adição de posição nessa barra 40, aproximei todo o meu stop da operação para essa máxima aqui, preço tenta dar continuidade, não consegue produzir essa continuidade desse movimento e acaba estopando. Então, preço calça no 38%. Eu também depois acabei aqui olhando, né, identificando esse primeiro movimento. Eu tinha primeiro identificado esse movimento aqui, ó, de alta, uma correção, mas essa correção realmente ficou muito pequena para considerar um segundo movimento. O ideal, a consideração a ser feita é o que? Primeiro movimento, primeiro pullback dificilmente vai provocar uma reversão de movimento. Nós temos aqui mais uma pernada compradora. Então acabou nos estopando, e quando eu percebi justamente esse cenário de estar dentro de uma segunda perna aqui, ó, desse movimento de alta, aí sim nós temos a possibilidade de o quê? De maior distância ainda do preço, mais caro ainda do que eu já estava. Se eu tentei vender aqui, imagina aqui, ó. É muito melhor eu tentar vender aqui do que foi aqui, né? Aqui está muito mais caro, afastado e distante da média de 20, espaçamento duplo aqui. Então tem o double space, o pé de galinha, preço média de 20, média de 20, média de 200, afastamento. Tenho aqui também alvos desse movimento que a gente estava monitorando antes, desse espelhamento mais macro aqui, do começo do dia. Olha lá onde a gente acaba indo buscar esse movimento. Outro ponto também que a gente estava analisando era o quê? A barra elefante número 1. A pessoa que comprou e buscou os alvos dela, ela também pagou aqui, ó, 2 vezes o tamanho do risco. Então, primeiro push, segundo push praticamente em linha reta aqui, nesse estouro. E por que a barra ela fica tão grande dessa maneira e acaba gerando o quê? Uma exaustão do preço? Porque imagina a quantidade de pessoas tentando vender essa meiuca aqui. Muita gente compartilhou comigo no Instagram que também tomou esse stop. Então, se você tentou vender aqui hoje e também tomou esse stop, compartilha aqui com a gente, porque compartilhar o stop, né? Porque eu vi que bastante pessoas tentaram vender. Então, o stop desse movimento gerou essa volatilidade toda. Cumpriu o alvo de Fibo, tentou dar continuidade. Eu tenho aqui a primeira top inteiro, que é essa barra 45. Então, vamos aproximar aqui um pouquinho. Ó. Eu tenho o alvo de Fibo cumprido. Tem a primeira top inteiro, é o primeiro padrão contra a tendência que nós temos. Ele não foi acionado e ele tenta ir de novo. Em certo momento essa barra ficou bem bonita compradora, mas aí vieram os vendedores e sapecaram essa lenha aqui, deixando o cenário de um poder das duplas. Então o poder das duplas é um setup aqui de reversão dentro da nossa metodologia. Eu baixei o time frame aqui para 1 minuto e eu enxerguei esse bear 180, negando imediatamente essa máxima anterior. Então fiz essa máxima, tento aí permanecer, né, acima dessa máxima, e a negação ela vem imediata nessa barra 92. Então quando essa barra 92 fechou, eu fiz a minha venda. Porém, eu tenho um stop grande aqui nesse movimento, né? Na verdade, a venda foi feita quando essa barra aqui, ó, 93, ela carrega para cima e ela vira para baixo. Ao passar nessa região, eu fiz a venda, porque daí eu tenho um pullback oculto dentro desse movimento. Em determinado momento, como eu contei aqui, ó, esse candle foi dessa maneira.
vendedores vieram e empurraram para baixo. É um setup de GBI oculta que a gente tem, uma leitura. Por conta disso, eu posso fazer a venda nessa região com um stop acima, um stop muito mais barato do que eu aceitar um stop lá em cima. E aí acaba sendo bem legal esse stop de Pablito, que é na sequência desse movimento, é um gift oculto aqui e da sequência. Então, venda realizada nessa região, e por esses aí motivos, passamos para baixo da média móvel de 20 e no dia a gente ainda não havia testado a média móvel de 200, né? Então, não, deixa eu apagar esse FIBO aqui que já perdeu a sua razão. Nós ainda não havíamos testado média móvel de 200 do 1 minuto. Nós ainda não havíamos testado também a média móvel de 200 do 2 minutos, que também estava aqui embaixo. Então a gente tinha grande possibilidade, com esse cenário vendedor aqui em cima de falso rompimento, preço vindo para romper máxima debaixo da média móvel de 20. Então é um sinal bem claro aqui de falso rompimento, movimento só para buscar liquidez nessa região aqui de máxima anterior. E aí pelo 1 minuto nós temos o cenário de Martin Bear. Setup de Martin Bear inicialmente é para buscar a média móvel de 200. Então a entrada dele é feita na troca da cor, onde eu fiz a minha adição de posição. Então adicionado aqui esse movimento. Aqui ó, primeira, deixa eu tirar meu imã. Primeiro movimento de venda aqui nesse bearzão. Depois nova adição de posição aqui nessa barra 98. E aí sim para buscar como alvo inicial a média móvel de 200 aqui embaixo. Esse daqui foi nosso primeiro alvo. Confluía também com o que? Deixa eu deletar também esse FIBO que a gente já viu ele. Eu peguei todo esse movimento aqui impulsivo. Esse último movimento impulsivo. Opa, pera aí. É um pouco abaixo aqui, ó. Esse último movimento aqui impulsivo. Tenho dois movimentos aqui para a gente medir esse cenário, né? Começo pelo movimento menor. Então, retrações aqui, ó, desse movimento todo. A gente praticamente vem em linha reta. E o meu alvo era qual, né? Média móvel de 200 do 1 minuto, retração aqui de 7,6, mínima do dia, tinha essa troca de polaridade aqui também, ó. Então uma baita de uma região de confluência pra gente fazer aqui uma parada, ainda mais vindo em linha reta, né? Então fiz uma parcial na 200 do 1, fiz mais uma parcial na 200 do 2, que aqui a gente também tinha o Prior Days Close, que é uma região importante, ó, fechamento do gap, média de 200, preço vindo da máxima em linha reta. Então bati aqui a maioria da minha posição. Quando a gente fecha esse Bull 180 aqui pelo 1 minuto e a gente não dá sequência, eu zerei minha posição. Então coloquei no bolso essa operação aí e fomos cestar, né? Mas a gente teve mais oportunidades aqui no decorrer desse movimento. Deixa eu deletar aqui também meus estudos. E aí a gente vai para onde, né? Pullback. Aqui, inclusive, deu uma entrada na contratendência, uma BT kamikaze, uma BT ancorada pela 200 como nível de suporte, retorno à média de 20, realizado aqui com sucesso. E também monitorando essa queda, 50% do movimento de queda. VWAP é uma região aqui de resistência anterior, então um sinal de topo mais baixo. Não quis fazer a venda aqui, se você não quisesse, né, fazer a venda nessa região, aguardar a próxima barra de ignição com um alinhamento legal das médias. Eu sempre comento sobre alinhamento de médias. Olha só essas barras aqui, ó, 7,2, 7,3. Média de 20 alinhada já com a média móvel aqui de 8, cenário bem legal. Aqui essa barra 66, pô, Alisson, também ficou bem igual, mas ela não foi ativada, né? Essa mínima dessa barra aí, 86, ela não foi violada como foi essa barra 73. Então, essa é a importância de você entrar na violação de um padrão, realmente ele confirmando a continuidade do movimento. Então, continuidade do movimento feita, nós temos aqui o rompimento do fundo. Rompimento do fundo ativa o que? Pivô de baixa, sequência de movimento. E aqui dentro desse pivô de baixo eu tenho duas possibilidades de traçar alvo usando a ferramenta de Fibonacci. Eu tenho alvo de projeção de movimento, que meço essa perna impulsiva, então a perna que origina o movimento, a gente pega dessa máxima para essa mínima com a ferramenta aqui de projeção de Fibo, pezinho. Primeiro ponto aqui em cima, segundo ponto aqui e terceiro ponto no mesmo lugar. É a Fibo de 3 pontas, né? Então, projetando essa barra para baixo, esse movimento, eu enxergo justamente dessa maneira aqui, ó, como se fosse uma barra, um pullback, a continuidade desse movimento. Então, a gente tem grande chance aqui de promover essa continuação. Temos aqui, ó, região já de primeiro alvo, após esse rompimento. Então, medindo projeção, me traz o quê? Alvos maiores, alvos mais longos. Eu também posso utilizar o espelhamento. O espelhamento mede a perna corretiva, o pullback. Então, o espelhamento eu vou medir esse movimento daqui, espelhando ele para baixo, nesse formato do A. Então, ó, A formado, faço esse acionamento, esse espelhamento aqui
me produz alvos mais conservadores, então eu só alterno aqui, daqui de cima, ó, para baixo. Esses daqui são os meus alvos utilizando o espelhamento do movimento. Deixa eu colocar aqui o magneto, aqui, ó, o ímã. Aí, ó, exatamente aqui. Ele veio buscar terceiro alvo do espelhamento e em linha reta ele buscou primeiro alvo da projeção. E aí ele falha o movimento aqui, volta para consolidar. Pelo cenário dos 5 minutos eu tinha essa 200 também, que era a região de alvo. Para quem pegou essa continuidade do movimento, ó, pelo cenário dos 5 minutos, a barra 29, ficou bem legal, né? Aquela barrinha de novo, ó, com as médias alinhadas, todo o movimento querendo virar, barra aqui, elefante de continuidade de movimento para romper esse fundo, ativando esse pivô de baixa. Primeiro alvo atingido, região aqui da média móvel de 200, era esse retorno aí para a média móvel. Preço engasga por conta da inclinação da média móvel de 200, até a média móvel virar. Olhando os 60 minutos, a inclinação da média de 20 é muito ampla, né? Então, por isso o preço não consegue rasgar e derreter ao infinito. Até essas médias se realinharem, ó, a gente leva um tempo. 60 minutos tá com a 20 flat, no 5 aqui a 200 já tá começando a ficar um pouco mais curvada, tá? Com o movimento aí mais antecipado pelos 5 minutos. Mas a gente tem que fazer essa curvatura da média móvel de 20, ela baular. Muitas vezes a gente volta, inclusive, para testar ela do outro lado com o preço, testa ela dessa região, para utilizar ela como o quê? Como resistência. Se antes aqui ela está sendo suporte, ela vai ser testada nessa região como nível de resistência. Então, passando aqui, de novo, olha, de novo, acabei de falar sobre a importância do alinhamento. Espera aí que aqui na minha cidade está muito calor e eu tô com a garganta seca. Então, continuando, a importância do alinhamento com as barras. Olha em qual momento se dá a continuidade do movimento dentro dessa consolidação. Olha a barra de saída do índice aqui em cima, a barra 29. 28, barra dando continuidade, é acionada e o preço vem embora ao infinito. Depois eu consolido, qual é o momento em que o preço ele consegue ir embora? Olha só como a média de 20 e a média de 8, elas ficam o quê? Se cruzando nesse movimento até se realinharem. O realinhamento vem daqui para frente. E olha só qual é a barra que dá continuidade no movimento, a barra 79. Então 79 já está com o cenário alinhado, tudo que você tentou vender aqui para trás, ó, preço começou a engasgar, preço tentou engasgar, por mais que você tinha 20 apoiado aqui, ó, se você colocou o stop aqui em cima, você acabou sendo violinado. Aí você protege um pouco mais acima, você é o quê? Só violinado. Porque o preço ele passa por esse período de correção, a gente chama correção aqui ABC, onde ele vai realmente gerando essas double dips aqui, ó, essas mergulhadas mais profundas. E aí o preço ele acaba só andando a hora que ele se alinha novamente, que vem nessa barra 79. Então se você quer adicionar um filtro, eu falo aqui todos os dias nos vídeos de fechamento. Quer adicionar um filtro para melhorar a qualidade das entradas? Espera o alinhamento da média de 20 com a média de 8, elas estarem próximas, alinhadas, para você executar uma entrada. Tudo que tentou vender antes, deu ruim. O preço dá sequência aqui e vem buscar onde? Segundo o alvo de FIBO. Pullback, outro cenário também, outro insight aqui a passar, né? Eu tenho um cenário aqui de entrada de um setup nosso que é um CDB. Eu tenho aqui o avanço desse movimento, uma sequência grande aqui de barras vendedoras. A partir do momento em que a 86 aqui viola essa 85, eu tenho essa entrada de CDB, após atingir essa região de segundo alvo, né? Então, era uma entrada possível de ser feita. Mas olha a reação dos compradores nessa região. Olha como os compradores demoram o quê? 1, 2, 3 barras para conseguir promover um retorno. Isso aqui é sinônimo de fraqueza de movimento. Pô, eu não tenho comprador ainda nesse movimento. Quando eu compro um trade ou vendo um trade na contratendência, eu não enxergo a potência do lado em que eu estou posicionado, eu me protejo, eu aborto esse tipo de trade, porque dentro de uma tendência é muito possível a continuidade do movimento. Então a gente evita stops dessa maneira. Pô, comprei aqui, eu vejo que uma barra tenta ir, segunda barra tu não consegue ir, eu faço um barra aqui, já me protejo, aborto a operação aqui no 0 a 0, protejo no 0 a 0, evito esse stop. Olha a diferença de quando a gente vem retestar um nível abaixo da força dos compradores. O que é isso, né? Um Bull 180, essa barra 93 e 94. E aí eu compro aqui, olha a força que aparece dos compradores. O quanto de comprador que não veio aqui. Para justamente a gente identificar a potência de um trade contra a tendência. Pô, não fica pegando qualquer coisa somente porque o preço está esticado. Porque muitas vezes se a gente não tiver a força para voltar para um pullback maior, o preço ele vai passar de lado, você vai ficar passando calor, você vai tomar o stop de graça, onde você consegue às vezes
se proteger, né? Não ser teimoso e casar com esse preço, com essa operação. Aborta, espera um próximo gatilho, espera realmente vir a força do movimento. Que aí vem nesse Bull 180. Esse Bull 180 aqui gerou um movimento comprador forte. Se a gente pegar aqui, ó, qual que é o último movimento vendedor, né? Esse daqui. Então eu estou entrando dentro de um movimento vendedor. Venho aqui com as retrações. Opa, peraí que ficou grande. Com as retrações de Fibo e pego essa última pernada. A gente parou exatamente no 7,6. Preço chegou aqui com mais de 5 barras consecutivas, uma top inteiro. Trade de retorno novamente à média. Trade para voltar para a média móvel de 20. É o nosso balizador, então estou afastado da média, volto para a média. Me afastei da média, volto para a média. Sempre usando a média móvel de 20 como um imã para os preços. Então, TT aqui acionada, retorno à média realizado. E essas aí foram as oportunidades do índice para hoje, né? Movimento legal. Agora que a gente já conseguiu aprofundar essa alta aqui, ó, eliminar esse movimento vendedor, produzir esse movimento comprador, ainda podemos gerar um movimento na segunda-feira, né, de retorno para essa média móvel de 200. Vamos medir aqui, ó, o tamanho dessa correção. Olha só que legal, a correção exatamente no 61%. Então temos a possibilidade aqui de ativar esse movimento. E caso a gente ative esse movimento, vai ser um pivô perfeito, porque a correção foi exatamente no tick do 61. Rompendo essa máxima, nós temos alvos de espelhamento e alvos de projeção confluindo. Olha só que legal, deixa eu apagar aqui e aí vamos ver esse cenário. Então pega a ferramenta de projeção, desse espelhamento aqui para cima, olha só como vai confluir essa região aqui, ó, de alvo de 100% com o 61% dessa projeção desse movimento, justamente por ser aí um pivô alinhadamente perfeito, ó. Então dessa mínima para essa máxima, olha lá a região de alvos como ficam um em cima do outro, ó. Regiões de alvos. Então segunda-feira nós podemos ter um avanço, primeiro alvo aqui 61%, depois alvo de 100% desse movimento. O cenário já fica aí mapeado. Então vamos lá para o Dolinha agora para observar esse movimento do Doletas. Bom pessoal, já tinha feito aqui meu panorama para operar. Esse aqui é o próprio ativo que eu opero, né? WDOF24. Então de que maneira eu tinha mapeado esse dólar? Dentro dos 60 minutos, preso dentro desse range. Eu tenho um range de onde tenho vendedores ativos, onde eu tenho compradores ativos. O preço ele simplesmente está batendo o quê? Cabeça, fazendo esse zigue-zague. Um zigue-zague num range de 100 pontos. Então dessa máxima aqui para essa mínima, ó, 100 pontos praticamente. Nós voltamos ontem para a região de compradores. Tivemos essa defesa aqui, ó, de compradores. E aí a gente baixando o time frame, vamos baixar para um 15 minutos. A gente percebe que o preço está barato nessa região perante a todas as últimas negociações. Então, normal é entrar preço comprador aqui, players compradores, levando o preço para cima. Olha só, eu tenho uma baita de uma barra vendedora que não produz a continuidade. É engolida, deixa fundo ascendente, cenário virou aqui nesse movimento. Então, tem um alinhamento aqui para cima, né? Olha só, a média móvel de 20 para cima, média de 8 para cima, 15 minutos. Se eu baixar para os 5 minutos... Tem o média móvel de 20 apontada aqui para cima também. Preço realmente virou comprador nessa região. Então, hoje nós abrimos onde? Defendendo essa região. Abrimos num gap de baixa, mas os compradores foram imediatamente efusivos aqui, ó, em defender o preço. Esse 2 minutos, nós já estamos com a média móvel de 200 por baixo da média móvel de 20, entrando aqui já dentro de um cenário super comprador. E essa barra 2 é uma barra elefante, então daria para fazer a entrada aqui. Daria também para utilizar um stop igual eu utilizei no índice, um stop de Pablito. Então eu faço a minha entrada nessa região e coloco o stop exatamente na barra que rompeu. E o preço simplesmente vai embora aqui em linha reta, ó, paga 10 pontos em linha reta utilizando o stop de Pablito. Aí você evita colocar o stop desse tamanho aqui, ó. Pô, 11 pontos pelo 2 minutos é muito caro. Pela volatilidade que a gente está tendo nesses últimos dias, para o preço andar 11 pontos, às vezes demora demais. Olha só o movimento que a gente teve ontem, né? Pô, ontem comprei a mínima do mercado ali, demorou um parto para conseguir andar. Aqui, ó. Aqui ainda... deixa eu ver quanto andou. Foi 15 pontos em meia hora depois aqui, que foi um parto, né? Que ele ficou amarrado até andar de novo. Mas é muito tempo que a gente tem, geralmente, para andar 10, 15 pontos com essa volatilidade do dolinho. Então, para aceitar perder isso em uma barra, na segunda barra do dia... É um trade que eu não faço dessa maneira. Eu prefiro comprar aqui essa região, colocar stop bem curto aqui, geralmente é 2 pontos e meio aqui de Pablito,
E aí, se eu for violinado, eu aguardo a próxima oportunidade. Mas se ele for embora, eu tenho grande chance de promover aqui um risco-retorno excelente com o stop de Pablito, né? E aqui a gente estava apoiado pelo 2, pelo 5, pelo 15, todo o cenário aqui alinhado do movimento comprador. A gente dá sequência nesse movimento. Então, colocando aqui nos 5 minutos, a gente identifica o que também? Essa barra de abertura trocando polaridade com essa região de máxima aqui do dia anterior. Então, aqui para nós o que foi resistência e foi rompido, tratou aqui como região de suportão e ativou esse movimento para cima, né? Então, tem algumas regiões aqui para buscar como alvos, mais uma vez utilizando o conceito do V aqui, desse dolinha, após esse rompimento de máxima, trocamos polaridade, eu posso espelhar esse movimento aqui para trás, porque eu só tenho esse V, né? Então, espelho esse movimento aqui para trás, dessa mínima para máxima mais alta. Segundo e terceiro ponto, primeiro e segundo alvo aqui foram atingidos. Eu também posso pegar movimento menor aqui, ó. Se eu quiser pegar esse movimentinho desse V aqui, ó, menor, também posso utilizar esse menorzinho para depois ir para os maiores. Então, desse menor aqui, foi essa região aqui de alvos. Pagou 200% do pivô menor, espelhamento do pivô menor, e 100% do pivô maior. Preço chega aqui cansado. Eu tenho aqui pelo cenário, ó, dos 2 minutos, um cenário de Martin Bear. Esse daqui foi um dos mais bonitos do dia. Eu não estava prestando atenção no dolinha, já estava distraído também. E foi uma entrada aqui de GBTO com Martin Bear. Alvo na média móvel de 200. Mais uma vez aqui o alvo sendo atingido na média móvel de 200. Um cenário lindo, que dando a entrada aqui, stop acima, preço sendo conduzido só pela média móvel curta, entregou o alvo direto. 20 pontos em linha reta. Essa daqui foi maravilhosa. Passamos novamente para cima da média móvel de 20. Temos alguns setups aqui sendo acionados, ó, uma RBTO, RBI, outra RBI, cenário aqui ó, de VBS, todo cenário alinhado novamente para compra. E aí a gente dá continuidade no movimento, volta para essa região aqui até então de resistência e não conseguimos passar, né? O preço realmente vai formando uma triangulação aqui nessa região, formando essa região aqui de triangulação até acabar o pregão, né? Então a gente acaba o pregão aqui afunilando, deixando inclusive uma zona de Fab Four bem legal aqui para segunda-feira, né? Vamos ver quantos pontos a gente tem dentro desse... ó, basicamente 10 pontos de Fab Four, então para os 2 minutos aqui na segunda-feira tá legal para a gente decidir aqui esse índice. Ainda é possível, né, de ter uma correção desse movimento do comprador do dólar, começar aqui pelas retrações do dia anterior, caso venha na segunda-feira, oh meu Deus, caso o preço venha corrigir aqui na segunda-feira, a gente tem essa região aqui de interesse, né, para pullback e para continuidade de movimento. Ou então, caso a gente aprofunde mais esse movimento corretivo, a gente tem toda essa pernada aqui de correção, para justamente monitorar retrações. Caso ele venha para cima, região aqui de importância, região de alvo aqui, região de resistência anterior. Aqui é uma região que a gente vai tomar cuidado para perceber qual vai ser a ação do preço aqui, se vai ter vendedor novamente ou se o comprador vai conseguir romper essa região. E é isso, né, galera? Estudos aí, insights do Sextou concluídos. Que vocês façam aí um bom final de semana, tenham um descanso legal, estudem, aproveitem para estudar. E é isso, tamo junto. Segunda-feira tem mais. Valeu!